A história da pedagogia no Brasil. Vamos conversar hoje sobre a história do curso de pedagogia e o surgimento da profissão do pedagogo no Brasil. A chegada dessa profissão no Brasil manifestou-se em um cenário bem específico da época. Na década de 1930, o Brasil estava marcado por intensas mudanças políticas, econômicas e sociais decorrentes da crise internacional da economia. O mercado de trabalho estava mais rigoroso, exigindo maior escolarização da mão de obra, levando a população a se organizar e reivindicar mais escolas. É na década de 30 que se inicia o deslocamento da estrutura produtiva para a base urbano-industrial. A urbanização, no entanto, foi maior do que a industrialização, ocasionando o crescimento desgovernado das cidades. No plano educacional, o governo provisório tomou logo providências para criar o Ministério da Educação e Saúde, votado ao trato dos dois mais graves problemas do país, na opinião da intelectualidade. As reformas promovidas por esse ministério bem refletem as tentativas de conciliação dos novos anseios sociais com os velhos privilégios, como ainda o caráter autoritário e centralizador do novo regime. As regulamentações visavam principalmente os cursos que mais interessavam às elites, o secundário e o superior. O governo começa a tomar iniciativas para responder a essas reivindicações. Paralelamente a esse movimento, um grupo de intelectuais educadores, sob a inspiração de novos ideais de educação, lançou um movimento de renovação educacional e em 1932 publicou o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Dentre outros assuntos, o manifesto incorporou as reivindicações populares por mais escolas e defendeu a universalização do ensino. O caminho para a ampliação do número de escolas e para a universalização do ensino passava, necessariamente, segundo o manifesto, pela formação e profissionalização dos professores e de técnicos em educação. Por isso, os pioneiros participavam dos movimentos sociais de educadores que lutavam pela criação da universidade no Brasil. 1934. Atendendo a essas reivindicações, foram criadas a Universidade de São Paulo, em 1934, e a Universidade do Distrito Federal, em 1935. 1939, com a fundação dessas universidades, se organizaram e se implantaram as licenciaturas e o curso de pedagogia, estendidos para todo o país pelo Decreto-Lei nº 1190 de 4 de abril de 1939, de Getúlio Vargas. Este decreto-lei organizou a Faculdade Nacional de Filosofia, que tinha por finalidades, dentre outras, a de preparar candidatos ao magistério do ensino secundário e normal e preparar trabalhadores intelectuais para o exercício de atividades técnicas. O Decreto-Lei nº 1190 criou o paradigma que foi adotado no país inteiro, o famoso modelo esquema 3+1, adotado nos cursos de licenciaturas e no curso de pedagogia. Este esquema consistia em 3 anos de estudo dos conteúdos cognitivos ou das disciplinas específicas, o curso de bacharelado, e 1 ano de conteúdos didáticos, o curso de didática. O Decreto-Lei nº 1190 de 4 de abril de 1939 decretou que o curso de pedagogia fora criado com o objetivo de preenchimento dos cargos técnicos de educação do Ministério da Educação. 1946. Como resultado do processo de redemocratização do país, uma nova Constituição foi promulgada. O artigo 5º, inciso 15, a linha D, da Constituição estabelecia como competência da União legislar sobre as diretrizes e bases da educação. Em 1948, um anteprojeto para estas diretrizes foi enviado à Câmara Federal. Este anteprojeto suscitou muitos debates entre posições ideológicas antagônicas, fazendo com que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação só fosse fixada em 1961. A homologação da Lei nº 4.024/61 não modificou a estrutura do curso de pedagogia, mantendo o esquema 3+1 por mais de 2 décadas. 1960, durante o regime militar, nos anos de 1960, o Ministério da Educação brasileiro, MEC, firmou convênios com a United States Agency for International Development, USAID, com o intuito de garantir assistência técnica e cooperação financeira à educação brasileira. Na realidade, as assistências técnica e financeira da USAID visavam a garantia da adequação do sistema de ensino brasileiro aos planos de desenvolvimento da economia internacional, mais especificamente, ao desenvolvimento das grandes corporações norte-americanas.
Esses acordos inspiraram mudanças no sistema educacional brasileiro, desde o então ensino primário, hoje fundamental, até o nível superior. Primeiramente, a reforma operou no nível superior, por meio da Lei nº 5.540/68. Posteriormente, os ensinos primário e médio foram modificados pela Lei nº 5.692/71. 1980. A busca do Estatuto Epistemológico e da identidade do curso de pedagogia. Os anos de 1980 foram fundamentais para a busca da identidade do curso de pedagogia. Várias entidades foram formadas com o objetivo de determinar o estatuto epistemológico do curso de pedagogia, especialmente a CONARF, Comissão Nacional de Reformulação dos Cursos de Formação de Educadores, 1983, que deu origem, em 1994, à ANFOP, Associação Nacional de Formação dos Profissionais da Educação. Esta associação promoveu estudos e discussões que se operacionalizam em pareceres do Conselho Nacional de Educação sobre as diretrizes do curso de pedagogia, instituídas em 2006. 1990. Reformas educacionais da década de 1990, influências dos organismos internacionais na definição de políticas educacionais no Brasil e as implicações para o processo de formação de pedagogos. Essas acirradas discussões continuaram na década de 1990. Entretanto, os anos de 1990 trouxeram novos fatores que influenciaram profundamente os rumos da educação no Brasil, com fortes consequências para o curso de pedagogia. Foi quando o país promoveu ajustes nos sistemas educacionais visando adaptá-los à nova ordem política e econômica internacional. Estes ajustes, tanto em termos organizacionais como pedagógicos, contaram com o apoio de organismos internacionais, que promovem eventos internacionais, produção de documentos e assessorias técnicas. Reformas educacionais da década de 1990, influências dos organismos internacionais na definição de políticas educacionais no Brasil e as implicações para o processo de formação de pedagogos. A década de 1990 marcou o avanço do neoliberalismo no Brasil e no mundo. Isto trouxe profundas mudanças no campo educacional e, consequentemente, no processo de formação de pedagogos. O governo brasileiro assumiu as novas demandas do mundo do trabalho em conformidade com os organismos financeiros internacionais. As reformas educacionais emergiram das transformações produtivas. O objetivo dessas reformas foi adaptar os sistemas de ensino às regras das políticas econômicas da nova ordem mundial, substituindo o conceito de formação humana básica pelo de competências individuais para o mercado. A educação passou a ser defendida como aspecto central do desenvolvimento econômico. 2005. Nos últimos anos, aconteceram constantes debates em congressos educacionais, especialmente os promovidos pela ANFOP, ANPAE, Associação Nacional de Política e Administração da Educação, e ANPED, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, durante os quais se discutiu a especificidade do curso de pedagogia, bem como a área de atuação do pedagogo. Tal debate decorreu do tempo levado para a definição das novas diretrizes curriculares nacionais para o curso de pedagogia. Com a divulgação dos pareceres CNS-CP número 5, de 13 de dezembro de 2005, e CNS-CP número 3, de 21 de fevereiro de 2006, e com a instituição das diretrizes curriculares nacionais para o curso de pedagogia pela resolução CNS-CP número 1, de 15 de maio de 2006, ficou definido o papel do pedagogo como um profissional que tem a docência como base de sua formação, estando apto para atuar tanto na educação básica como na gestão dos processos educativos escolares e não escolares e na produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico do campo educacional. Obrigado por assistir este pequeno resumo sobre a história da pedagogia no Brasil. Até mais!